Louvado seja o nome do Senhor, e a palavra do Senhor se encontra no livro de Números, capítulo 14, versículo 8 e 9, que diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados do Senhor, essa passagem, ela nos conta em um momento em que Moisés, ele separa pessoas de várias tribos. Ele envia homens para espiar a terra de Canaã. Ele envia esses homens segundo a ordem de Deus. Deus disse: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então Moisés obedeceu a Deus, escolheu de cada tribo e enviou-os a espiar a terra de Canaã. E disse para eles: sobe para o lado do sul, sobe a montanha e vejam que terra é. Vejam o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou se é muito. Preste atenção como é a terra, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou fortalezas. Então, era para eles trazerem um relatório de tudo aquilo que eles vissem, tudo aquilo que eles conhecessem da terra. E eles foram, fizeram conforme Moisés tinha mandado, mas quando voltaram, eles trouxeram um relatório totalmente negativo. Eles reconheceram que o fruto da terra era bom, que a terra era boa para plantar, que a terra era frutífera. Eles reconheceram que a terra verdadeiramente manava leite e mel, mas tiveram medo do povo, dizendo que o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes, e também ali vimos gigantes, os filhos de Anak. Falaram dos amalequitas, dos heteus, jebuseus, amorreus, povo forte, o povo feroz, e o povo caiu o semblante, o povo desanimou. A palavra de Deus diz que nós devemos aprender a confiar em Deus em qualquer situação e não nos nossos olhos. Está escrito: confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, nós podemos ver a situação caótica, nós podemos ver a situação desfavorável, mas devemos, como Davi, acreditar que Deus é maior que o nosso gigante. Devemos, como Davi, lutar e não chorar, desanimar, fugir. O Senhor nunca nos mandou voltar atrás. Quando Moisés estava passando um momento difícil e o povo estava ali sem saber o que fazer diante do mar, Deus não disse voltem para trás, mas vão e marcha para frente. Marcha contra o impossível. É impossível passar esse mar, é impossível, mas é possível com Deus. Então, se Deus tem mandado, se Deus tem falado, caminha, vai em frente, porque Deus é Deus do impossível. Ah, pastor, o obstáculo é tão grande. Se você ficar olhando o obstáculo, você vai desanimar, você vai parar no meio do caminho. Se você ficar olhando o tamanho do gigante, você vai se sentir pequeno, fraco, um derrotado, um fracassado. Mas não é isso que Deus quer que aconteça com você. Deus quer que você venha, em nome de Jesus, olhar para cima, olhar para o alto, olhar para aquele que é poderoso para fazer grandes coisas. Josué e Caleb continuaram acreditando no Senhor. E eu pergunto para você, como é que está a tua fé? Você está crendo? Está confiando em Deus? Está profetizando? Porque tem que profetizar, tem que declarar a vitória. A Bíblia diz que
no meio de toda aquela tristeza, aquela angústia, aquele medo que tomou conta do povo de Deus, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Sim, é isso que você tem que fazer: profetizar, declarar: eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou ser mais que vencedor, porque já está escrito na palavra. Eu tomo posse da palavra, eu vivo esta palavra é minha. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre vai existir aqueles que não vão concordar com você, sempre vai existir aqueles que são medrosos, sempre vai existir aqueles que são covardes, sempre vai existir aqueles que são negativos e que vão dizer: olha, Deus não vai te abençoar, nada vai acontecer na tua vida. Mas continua profetizando, continua declarando que a mão de Deus está na tua vida. Continua declarando que o poder de Deus é na tua vida. Continue declarando que para Deus não há impossível. Diga: eu posso ser limitado, mas o Deus que eu sirvo é Deus de milagre. O Deus que eu sirvo é Deus ilimitado. O Deus que eu sirvo é onipotente. O Deus que eu sirvo nunca perdeu uma batalha e Ele está na frente da minha guerra, da minha peleja. Acredita, meu irmão. Acredita, minha irmã. Essa enfermidade, ela vai ter que sair. Acredita, esse inimigo que tem se levantado vai cair por terra em nome de Jesus. O povo ficou com medo porque ficaram olhando os gigantes da terra. Sabiam que eles eram homens ferozes. O inimigo pode ser feroz, mas nós temos um Deus poderoso. Se nós ficarmos olhando aquilo que o inimigo faz, a tristeza vai tomar conta do nosso coração, o desânimo vai tomar conta do nosso coração, e sempre foi assim. O inimigo sempre trabalhou na vida daqueles que deram lugar, mas Deus sempre deu vitória àqueles que acreditaram na sua palavra. O inimigo sempre derrubou aqueles que deixaram, que deram lugar, que permitiram que a tristeza, o desânimo, que aquilo que o inimigo quer na vida das pessoas, que elas deixem de acreditar em Deus, a falta de fé. O inimigo sempre derrotou essas pessoas, mas aqueles que olharam para Deus, aqueles que ficaram firmados na sua palavra, aqueles que ao invés de murmurar, profetizaram, declararam a vitória. A Bíblia diz que foram jogados na cova do leão, mas o leão não se alimentou da carne do servo de Deus. Foi jogado na fornalha de fogo, mas o fogo não queimou aqueles que são filhos do fogo do Senhor. Creia nisso, creia na palavra. O Senhor, Ele tem promessas, as promessas vão se cumprir. As promessas vão se cumprir. Dobra os teus joelhos e creia no Senhor. Diga: Senhor, eu creio, Senhor, eu confio, Senhor, é a tua palavra, ela não vai voltar vazia. Faça como os servos de Deus fizeram. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Louvado seja Deus. O segredo está em buscar o Senhor, em viver na presença do Senhor, em agradar o Senhor. Quando nós fazemos assim, o inimigo tem os seus dias contados. As obras do inferno, como diz a palavra, elas não prevalecerão contra a igreja viva do Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, receba essa palavra dentro de você. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Tira todo o medo do teu coração, tira toda a angústia, tira toda a tristeza do teu coração. Diga: o Senhor é comigo, o Senhor é meu amparo, o Senhor está na frente, o Senhor, Ele tem um projeto, um propósito na minha vida. Ainda antes que eu nascesse, o meu nome já estava no livro do Senhor. Salmo 139, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e os meus dias foram escritos nos teus livros, ainda quando nenhum deles havia. Eu quero dizer para você: Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem algo na tua vida. Então creia que o gigante vai cair, o gigante vai tombar. Em nome de Jesus, você vai cortar a cabeça desse gigante. Em nome do Senhor Jesus, ele vai ser vencido para a glória de Deus. Receba essa palavra no teu coração. De todos aqueles príncipes, eram príncipes, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida.
E os outros príncipes, infelizmente, morreram no deserto, porque não creram no Senhor. Creia no Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus: você não vai cair no deserto, você não vai tombar no deserto, você não vai morrer no deserto, mas você vai ver milagre de Deus enquanto estiver no deserto. E o Senhor tem para você uma terra boa, que mana leite e mel. Receba essa palavra no teu coração, e o Senhor vai fazer grandes coisas se Ele se agradar de nós, como diz a sua palavra.